Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Que nesse momento difícil que a gente está passando, todos possam estar bem, seguros em casa e aguardando no Senhor. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A Pro aqui da casa dela, vocês aí da casa de vocês, mas com saudades. Gostaria de estar juntinho, pedindo atenção de todos, fazendo perguntas, mas, por enquanto, as nossas aulas vão acontecer dessa maneira. E a gente não pode perder a esperança, que tudo irá melhorar, que tudo irá passar, certo? Hoje a gente vai estudar sobre a parábola do semeador. E vocês podem estar se perguntando, mas o que é uma parábola? E parábola nada mais é que pequenas histórias que o Senhor Jesus contava para o seu povo. E através dessas histórias, ele transmitia a verdade sobre a tua palavra, transmitia ensinamentos, e todos aqueles que estavam em volta podiam ouvir, podiam aprender um pouco mais daquilo que o Senhor estava passando para eles. E antes de começar, vamos fazer uma oração? Aí da sua casa, feche os olhinhos e acompanhe. Papai do céu, obrigada por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigada por cuidar da minha família, por sempre estar comigo em minha casa e por ser esse Deus maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe e que na aula de hoje possamos aprender e ouvir um pouco mais da tua palavra. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. E para começar, vou pedir que vocês peguem a Bíblia e abram lá no livro de Mateus, que é onde está a parábola que a gente vai ver hoje. Lembrando que Mateus está lá no Novo Testamento e é o primeiro livro, certinho? Vocês podem abrir no capítulo 13, que nesse primeiro momento a gente vai ler o versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se a seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. No versículo 18, Jesus vai explicar o que significava. Então agora a gente vai ler do versículo 18 até o versículo 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O semeador
é aquele que planta as sementes, e quando espalhava, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outras sementes caíram num lugar onde havia pedras. As sementes brotaram e, aparecendo o sol, queimou as plantinhas, já que não tinham raízes. Outras caíram no meio dos espinhos. Eles cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa cresceram fortes e produziram muitos frutos. Ao assistir essa ilustração que acabou de passar, a gente consegue entender como que a história do semeador aconteceu, como ele foi lá e espalhou as suas sementes. Mas para a gente compreender o que a parábola significa, a gente precisa perceber que as sementes representam a palavra de Deus e que a terra representa as pessoas. No primeiro caso, onde as sementes caíram à beira do caminho, Jesus quer falar das pessoas que ouvem a sua palavra, mas logo vem o diabo e a rouba do seu coração. Por exemplo, você já ouviu aquela pregação que fala que Jesus é o nosso Salvador, quer nos perdoar e que Ele nos ama? Por acaso vem um pensamento do tipo: ah, isso não é verdade. Eu não preciso de um Salvador? Se você deixar esse pensamento permanecer, se você der ouvido a esse pensamento, você também está deixando que o diabo roube a palavra do seu coração. Quando ouvimos algo de Deus, devemos confiar e não deixar que pensamentos contrários nos deixem com dúvida, nos façam duvidar daquilo que o Senhor falou ao nosso coração de fato. No segundo caso, as que caíram em terreno pedregoso são aquelas pessoas que ouvem a palavra com alegria e creem. Mas a terra do seu coração é pobre. Ela até começa a brotar, mas logo seca. A água que falta é como se fosse a palavra de Deus. Se a pessoa não ora, se a pessoa não vai à escola bíblica, se a pessoa não lê a Bíblia, ela fica pobre de nutrientes. Isso impossibilita que a palavra flua, que a palavra cresça como uma semente. Ela chega até a escutar a palavra de vitória, mas quando vem o sol dos problemas, ela deixa de crer. No terceiro caso, as que caíram junto aos espinhos são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações, os prazeres da vida são mais importantes. E isso sufoca a palavra, não deixa que ela cresça como a semente. Por exemplo, você sabe que mentir é pecado, mas em certo momento vem aquele pensamento: e se eu mentir só essa vez? Porque se eu não fizer isso, não vou ter o que eu quero. Se você der ouvido a esse tipo de pensamento, estará deixando que outros prazeres, que outras coisas do mundo sufoquem a verdadeira palavra que está dentro de você. Mas, no último caso, temos aquelas pessoas que têm a terra boa. Elas ouvem a palavra com alegria, entendem e creem. Não deixam que o inimigo venha roubá-la e têm uma terra fértil. Tem comunhão com Deus, lê a Bíblia e não deixe que nada ocupe esse lugar em seu coração. Sendo assim, a semente produz muitos e muitos bons frutos, e por meio disso dá testemunho das maravilhas de Deus e de tudo o que Ele faz em sua vida. Bom, crianças, com isso, após ver tudo o que a parábola quer dizer, fica a pergunta e reflexão para cada um. Que tipo de terra você quer ser? Que vocês possam refletir e responder isso a Deus. A tia Paty está deixando todas as atividades no grupo das mães. Espero que todos consigam fazer. E se você, por acaso, não está no grupo, deixe aqui a sua mensagem para que você também possa receber essa atividade. Certinho? Espero que tenham entendido. E fiquem com Deus. Até a próxima!